Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei que, olha, mudou as regras do jogo no Brasil, a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. É uma lei fundamental, sem dúvida nenhuma. E o nosso material aqui é o próprio texto da lei, a 12.527. A missão é desvendar, assim, a espinha dorsal dela, os 5 primeiríssimos artigos. Exato. Para quem está nessa jornada de concurso público, isso é matéria obrigatória, mas a gente quer ir um pouco além, né? Tentar entender a filosofia por trás das regras. Essa é a pergunta certa a se fazer. Porque esses artigos iniciais, eles não são só uma formalidade. Eles são o alicerce, sabe? O DNA de todo o sistema de transparência que a gente tem hoje. O DNA da lei. Gostei disso. Entender esses 5 pontos é a chave para interpretar todo o resto. Seja para uma prova ou só para ser um cidadão mais ativo mesmo. É ali que a lei declara seus princípios. Então vamos começar pelo começo. Artigo 1º. Ele define o campo de jogo, digamos assim, né? Isso, ele diz que a lei está ali para regulamentar um direito que, na verdade, já estava na Constituição. Certo. Mas o que realmente me chama a atenção é o parágrafo único. A lista de quem tem que obedecer à lei é... Nossa, parece que a intenção foi não deixar ninguém de fora. E a intenção foi exatamente essa, foi criar uma rede que pegasse praticamente tudo que envolve poder e dinheiro público. O inciso I é o mais óbvio, né? Os órgãos dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Isso, mas aí tem o detalhe, a parte que é crucial para quem estuda, a menção direta às Cortes de Contas e ao Ministério Público. A lei fez questão de dizer, olha, vocês também estão sob essa regra. Para não deixar nenhuma dúvida, né? Nenhuma. Mas aí o inciso 2º vai além. Ele fala da administração indireta. É aqui que a coisa começa a ficar mais complexa, não é? Quer dizer, uma empresa pública que compete no mercado, sei lá, como a Petrobras, um Banco do Brasil, tem que seguir as mesmas regras de um ministério. Essa pergunta é excelente. E a resposta da lei é um sonoro sim. Mesmo? Isso não cria uma desvantagem competitiva? A lei inclui autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e ainda botam demais entidades controladas pelo poder público. A lógica é, se tem controle do Estado, o interesse final é público. Entendi. Claro que a própria lei tem mecanismos para proteger um segredo comercial, uma estratégia de mercado, mas a regra geral, a da transparência, se aplica a ela sim. O fator decisivo é o controle público. Ok, o alcance no setor público é praticamente total. Mas a lei não para aí, né? O artigo 2º joga a luz num território mais cinzento. As entidades privadas. Ah, sim. Como que uma lei de acesso à informação pública vai se aplicar a uma ONG, por exemplo? Essa é a clássica pegadinha de concurso. Imagino. O artigo 2º diz que sim, as entidades privadas sem fins lucrativos entram na regra, mas com uma condição muito clara. Que seria? Desde que recebam recursos públicos para fazer ações de interesse público. E aí a lei usa uma expressão-chave, no que couber. No que couber, isso soa um pouco aberto, não acha? O que significa na prática? Se uma ONG recebe dinheiro do governo para um projeto, ela tem que abrir todas as suas contas? Não. E é aí que o parágrafo único desse artigo entra para salvar a gente. Ele esclarece. Certo. Ele diz que a publicidade é só sobre a parcela do recurso público que foi recebido e, claro, sobre a destinação dele. Ah, então é focado no dinheiro público. Exatamente. Imagina uma ONG que protege a Amazônia. Ela tem doadores privados internacionais e recebe um repasse do governo brasileiro para um projeto específico. A lei não vai exigir que ela abra as contas dos doadores privados, mas vai exigir transparência total sobre o dinheiro do governo. Quanto recebeu, como gastou, o que fez. A obrigação é proporcional, sabe? Isso faz muito mais sentido. Então, depois de definir todo esse território, a lei precisava de uma bússola moral, uma filosofia. E aí chegamos no artigo 3º, o coração da lei, como dizem. Exatamente. Se os 2 primeiros artigos são um mapa, o artigo 3º é um manifesto. Ele estabelece as diretrizes. E a primeira delas, no inciso I, é a mais revolucionária de todas. Que é a observância da publicidade como preceito geral
e do sigilo como exceção. Essa frase, essa inversão de lógica muda tudo. No papel parece simples, mas imagino que o impacto na cultura da administração pública tenha sido gigantesco. Total. Historicamente, a cultura do Estado brasileiro era do sigilo. A informação era do gestor, do burocrata. A lei vira essa mesa. Ela diz que a informação, por natureza, já é pública. E o sigilo é que tem que ser justificado. Tem que ser justificado, tem que ter prazo de validade, tem que se encaixar em hipóteses bem restritas. Essa mudança permitiu que a gente descobrisse coisas, desde gastos com cartão corporativo até detalhes de obras públicas. É uma ferramenta muito poderosa. E tem outra diretriz que salta aos olhos ali no artigo 3º, o inciso 2º. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Então, o governo não pode ficar só sentado esperando alguém pedir a informação. Ele tem que se adiantar. Isso. Esse é o princípio da transparência ativa. Transparência ativa. A lei cria dois caminhos. A passiva é quando alguém faz um pedido. A ativa é o dever do poder público de publicar um monte de informações por conta própria, geralmente nos portais da internet. Tipo salários, contratos, licitações. Exato. Tudo isso tem que estar lá, online, acessível, sem que ninguém precise pedir. É a obrigação de abrir a janela antes mesmo de alguém bater na porta. E as outras diretrizes que falam de tecnologia, de cultura da transparência, controle social, elas dão suporte a esses dois pilares? Perfeitamente. Elas criam um ecossistema para que tudo isso funcione. A tecnologia garante que o acesso seja rápido e o fomento à cultura de transparência e ao controle social mostra que o objetivo final é mais profundo, é mudar a mentalidade. Certo, a filosofia está clara. Mas para aplicar tudo isso, todo mundo precisa falar a mesma língua. A lei deve definir os próprios termos, imagino. E aí entra o artigo 4º, que é tipo um glossário. Isso é um dicionário técnico. E ele define informação, no inciso I, de um jeito propositalmente bem amplo. Como? Dados processados ou não. Quer dizer, qualquer coisa. Uma planilha de Excel, um áudio de reunião, uma foto, um relatório final. Para evitar a desculpa de isso aqui não é um documento oficial, são só dados brutos. Exatamente. Para lá, se está registrado em algum lugar, é informação. E pode ser pedido. E nesse dicionário, o artigo faz uma distinção que me parece fundamental entre informação sigilosa e informação pessoal. Qual é a diferença na prática? Essa é talvez a distinção mais importante de todo o artigo. É crucial para entender os limites da transparência. Certo. A informação sigilosa protege a sociedade, o coletivo. Detalhes de uma operação policial, um plano de defesa. O sigilo aqui protege a segurança de todos. Ok. E a pessoal? A informação pessoal protege o indivíduo, sua intimidade, sua vida privada, o seu endereço no cadastro do SUS, seu prontuário médico. A lei precisa equilibrar o direito de saber da sociedade com o direito à privacidade do indivíduo. As regras para restringir o acesso a cada uma são bem diferentes. Isso esclarece muita coisa. E para fechar, o artigo 4º, ele lista os atributos da informação. Autenticidade, integridade. Parece bem técnico. É técnico, mas com uma aplicação prática. São 4. Disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade. Primariedade. Sim, primariedade significa que a informação tem que ser entregue na sua forma original, bruta, sabe? O mais detalhada possível. Em resumo, não basta entregar qualquer coisa, tem que ser a informação certa, confiável e completa. Chegamos então ao artigo 5º. Depois de toda essa construção, ele parece vir para dar o arremate final, com um tom bem imperativo. Ele começa com é dever do Estado. A ênfase no dever é a chave aqui, né? Com toda certeza. Se o artigo 3º é um manifesto, o 5º é a ordem de comando. Ele transforma os princípios numa obrigação que não dá para escapar. Acesso à informação não é favor, é dever. E ele detalha como esse dever tem que ser cumprido. Isso, ele estabelece o padrão de qualidade do serviço. E quais são as características desse padrão? O texto fala em procedimentos objetivos e ágeis. Mas a gente sabe que a realidade às vezes é diferente. A falha está na lei ou na aplicação? A lei é muito clara em combater a burocracia.
Objetivos e ágeis é um ataque direto àquela prática de criar dificuldade, de enrolar até a pessoa desistir. Uhum. E o artigo ainda exige que a informação seja entregue de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. É a batalha contra o juridiquês e o economês. Exato, contra o jargão que mais esconde do que revela. A falha, quase sempre, não está na lei, mas na resistência em aplicá-la. O artigo 5º dá ao cidadão o direito de exigir simplicidade e rapidez. É impressionante como esses 5 artigos constroem essa arquitetura toda. A gente passou pelo que é o direito, a quem se aplica a esse alcance enorme, o porquê, os princípios e o como, que é o dever do Estado. Aham. Juntando tudo, o que essa base nos diz sobre o Brasil que Alá imaginou? Nos diz que o projeto é de um Estado com paredes de vidro. Esses artigos criam uma presunção a favor da publicidade que é muito forte. Em princípio, tudo é público. Mas o desafio é a prática. O desafio é a prática. Não está no texto da lei, que é um dos mais modernos do mundo. O desafio é a implementação. É a luta diária para transformar essa arquitetura legal numa cultura consolidada, vencendo essa herança de séculos de sigilo. Perfeito. E para quem nos ouve, seja para aprofundar os estudos ou só para refletir mesmo, fica aqui um pensamento. O artigo 3º diz que publicidade é regra e sigilo é exceção. Pensando nisso, como essa diretriz se choca ou se harmoniza com a proteção das informações pessoais, que a gente viu no artigo 4º, onde exatamente a lei traça a linha tênue entre o direito coletivo de saber e o direito individual à privacidade, ainda mais nesse mundo cada vez mais digital.